A gente fala direto de Bitcoin, como ele é de fato descentralizado, seguro e que nenhum outro protocolo tem as mesmas propriedades que ele. Só que vem sempre alguém com a mesma pergunta na sequência: mas e nem Ethereum? Então é por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo para mostrar porque a gente mudou muito de opinião sobre Ethereum nos últimos anos e os riscos fundamentais que você deveria estar prestando atenção. Então se você quer que a gente siga comentando os problemas e os riscos que a gente acha relevantes de projetos que se dizem descentralizados, mas não são, comenta aqui pra gente saber se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor o Bitcoin e por que ele é diferente do resto. Aproveita para nos seguir por aqui e conferir mais conteúdos em areabitcoin.com.br. Ethereum foi criado em 2013, quando Vitalik lançou o seu Yellow Paper. Na sequência, em 2014, a Fundação Ethereum foi criada na Suíça, e o plano de fazer uma ICO, uma espécie de crowdfunding para financiar o projeto, foi a público. O que chama atenção nesse processo é que cerca de 70% dos Ethers foram pré-minerados para serem vendidos no ICO. Até hoje, 60% dos Ethers que existem em circulação foram emitidos nesse momento anterior ao primeiro bloco ser minerado. Ou seja, só 40% dos Ethers circulantes hoje foram criados através de Proof of Work. 60% foi criado do nada, sem nenhum custo de emissão. Assim como os bancos centrais também imprimem dinheiro do nada a custo zero, e a gente tanto aponta esse problema. Outro ponto é que a distribuição de moedas durante o ICO foi bastante centralizada. Observa como os Ethers fluíram com precisão matemática por 2 semanas seguidas. Não houve nenhuma oscilação nas vendas, como acontece em qualquer crowdfunding. Compras aleatórias de usuários early adopters de uma nova tecnologia não se comportam dessa forma. O gráfico deveria ter uma imagem mais parecida com os gráficos de crowdfunding do Kickstarter, por exemplo, como esse em azul que está na tela, com oscilações de demanda que são naturais aí do processo. Isso leva a crer que os tokens eles foram emitidos e fluíram diretamente para carteiras já pré-determinadas antes do lançamento e não por uma demanda natural que tem oscilações. Outro ponto é que desses tokens pré-minerados ficou uma parte para a Fundação Ethereum, para os fundadores, o Vitalik, o Joseph Lubin, o Gavin Wood e o Charles Hoskinson, e com insiders do projeto. Isso quer dizer que a pré-mineração beneficia esses contribuidores iniciais, uma forma de lançar o projeto muito parecida com ações de uma empresa, por exemplo, onde os sócios fundadores e investidores iniciais já saem de largada com uma fatia do negócio. Então essa distribuição inicial sem Proof of Work é ainda mais crítica, pois o projeto vai virar Proof of Stake logo mais. Então qual poder essas entidades terão sobre a rede? Essa é uma grande diferença em relação ao Bitcoin. Satoshi lançou o white paper publicamente e qualquer pessoa poderia copiar e não houve pré-mineração. Cada BTC só pode ser criado através de Proof of Work, de trabalho real. Não houve pré-mineração com pré-distribuição de moedas para insiders, investidores, devs ou foundations. E não é nem possível gastar os primeiros bitcoins do bloco Gênesis. Eles não têm UTXO. O Bitcoin foi criado de forma justa, onde para se beneficiar do sistema você precisa mostrar trabalho e seguir as regras que todos seguem, sem exceção. Outra treta é o JP Morgan entranhado no protocolo desde o início. O próprio Joseph Lubin, um dos fundadores de Ethereum, admitiu: mesmo antes do primeiro bloco Ethereum ser minerado e a Consensus ser criada, nós colaboramos com o JP Morgan na criação do Ethereum. Então, como pode ser descentralizado se um banco do tamanho do JP Morgan estava envolvido desde o dia zero? Essa fala está até hoje lá no site da Consensus, empresa que cria softwares para Ethereum. Não existe também um limite de Ethers que podem ser criados. Andam chamando o Ether de Ultrasound Money porque o protocolo queima tokens das taxas de transação com o objetivo de tornar Ether mais escasso. Isso começou com uma atualização recente chamada EIP 1559. Quanto maior a demanda da rede, mais Ethers são queimados, mas isso não quer dizer que não é possível emitir mais Ethers de forma ilimitada. Se não existe um limite de emissão, não há previsibilidade das propriedades monetárias. Ou seja, não é escasso. Então isso a gente observa nesse gráfico aqui. Com o mercado desaquecido com as recentes quedas, as taxas de Ethereum chegaram nas mínimas, de volta aos níveis de maio de 2020. O resultado é que apenas 11% da emissão está sendo queimada pelas taxas. Isso quer dizer que Ethereum está inflacionando, está criando mais Ethers do que queima. Aí acaba a narrativa de Ultrasound Money, ou seja, o Ethereum ser mais escasso que o Bitcoin. Não é Ultrasound nem aqui, nem na China, porque Sound Money não faz expansão monetária. Então, esse gráfico ele mostra também a política monetária de Ethereum. O cronograma de emissão de moedas não parece um cronograma. Parece sim arte abstrata. E aquela tendência de emissão ir a zero não é o que está acontecendo. Foi o que a gente viu no gráfico anterior. Agora compara com a precisão matemática da política monetária do Bitcoin nessa imagem, que foi pensada precisamente do dia zero até os próximos 120 anos.
Comparando aí as duas imagens, fica bem clara a diferença. Outra questão é também a centralização na arquitetura de rede de Ethereum. Os nodes que verificam e validam os blocos têm suas máquinas totalmente dependentes de data centers de empresas centralizadas. Tem um site que se chama ethernodes.org, que mostra que 66% dos nodes Ethereum ficam hospedados sob responsabilidade de um terceiro. Quando a gente clica para ver quem são esses terceiros, aparece justamente isso. Cerca de 58% dos nodes estão em data centers da Amazon e 14% da Hetzner. Isso quer dizer que se um governo, de repente, mandar a Amazon desligar os nodes Ethereum, eles vão ter que cumprir. A centralização dos nodes é uma grande fragilidade de segurança e uma grande força centralizadora. Isso acontece porque rodar um node de Ethereum de forma descentralizada, com o seu próprio hardware, em casa, com a capacidade para armazenar toda a blockchain, custa caro, pelo menos R$20 mil. Isso porque precisa de um computador potente e com capacidade suficiente para guardar a blockchain inteira. Segundo a Alchemy, uma empresa aí que fornece o serviço de nodes remotos para Ethereum, é necessário ter um drive com pelo menos 10 terabytes de espaço para rodar um Node Archive. Não é qualquer PC que tem essas configurações. Esse gráfico mostra como Ethereum tende a demandar cada vez mais computadores, cada vez mais potentes, com capacidade maior e mais caros também para rodar o próprio node de casa. É por isso que a maior parte dos nodes Ethereum e de outras criptos ficam em data centers, centralizando a estrutura de hardware da rede. Então, se os nodes estão centralizados, eles podem ser facilmente censurados num ataque governamental. Outra situação é que muita gente roda node remoto de Ethereum e acha que está arrasando, quando na verdade está só rodando um programa que depende do hardware da máquina e da cópia da blockchain que está num terceiro, em um data center desses. Isso não é descentralização, é só rodar uma interface e depender da mesma forma aí da Amazon e das mesmas Big Techs centralizadas de sempre. O Don't Trust Verify só vale quando você tem a própria cópia do blockchain e você pode verificar na sua própria cópia, na sua própria máquina, se as informações são válidas. Essa centralização em data centers é reflexo da postura inicial do próprio Vitalik, que desdenhou no passado a necessidade de usuários rodarem o seu próprio node. Mas esse é só mais um outro ponto sobre o qual ele também mudou de ideia depois de um tempo. Na última apresentação dele na Ethereum Community Conference, ele falou em focar em descentralização e do papel de rodar nodes que tivessem hardware mais leves. A grande diferença é que os Light e os Full Nodes de Ethereum não são como os Full Nodes de Bitcoin, que possuem a cópia de toda a blockchain armazenada. Os nodes que podem verificar toda a blockchain Ethereum são chamados de Nodes Archive, ou arquivo. Eles seriam os equivalentes a Full Nodes do Bitcoin. Essas nomenclaturas parecidas podem confundir quem não está antenado aí nos tipos de node de cada rede. Então, só para exemplificar, nodes de Bitcoin podem rodar em computadores velhos ou até em mini computadores como o Raspberry Pi, que custam de 500 a 2 mil reais. É bem mais acessível que os 20 mil reais para rodar um Node Archive de Ethereum. Tá, beleza, mas você pode estar pensando, mas quando virar Proof of Stake, isso deve ser resolvido. Negativo. A centralização piora. A distribuição dos pools de staking de Ethereum 2.0 está na sua maioria com exchanges como Kraken, Coinbase e Binance. Empresas centralizadas que têm cacife para bancar o hardware e mais 32 ETH para deixar em stake, o que tem um custo de cerca de 320 mil reais, somando o custo de hardware mais os 32 Ethers, que por si só já dá quase 300 mil reais no preço de hoje. Então, além das exchanges, 31% do Ether em staking está no protocolo Lido, um protocolo DeFi que junta usuários para fazer staking de forma descentralizada. Mas Lido é uma DAO, e DAOs são formadas por pessoas, e também tem se debatido bastante a falta de descentralização das DAOs. A centralização de Lido aparece justamente na distribuição de tokens de governança, onde 36% fica no tesouro do protocolo, 22% para investidores iniciais, VCs, 20% aos desenvolvedores iniciais, 15% para os fundadores e futuros funcionários e 6,5% para os validadores. Então, observa como são essas pessoas que vão mandar nessa DAO, que nesse momento concentra 30% dos Ethers em staking. Essa arquitetura muito apoiada nesses 4 players, como Binance, Coinbase, Kraken e Lido, compromete a segurança de Ethereum e o quanto essas entidades terão poder na decisão do protocolo. Como bem falou o Nick Szabo, terceiros de confiança são buracos na segurança. Devagarinho, Ethereum vai simplesmente recriando o sistema Fiat, só que com novos nomes, personagens, novas histórias, mas a dinâmica centralizada e apoiada nos novos bancos, as exchanges,
permanece. Bom, aí os haters vão dizer, Ah, mas o Bitcoin tem pool de mineração que são centralizados. a grande diferença é que os pools de mineração Bitcoin não fazem parte do consenso do Bitcoin. Eles não têm poder sobre a rede. Quem força as regras a serem seguidas no Bitcoin são os nodes, e eles são bastante descentralizados. Mineradores podem sair do pool a qualquer momento e minerarem sozinhos, inclusive, ou ir para outro pool. O poder está na mão dos usuários e não dos devs, ao contrário de Ethereum, onde o poder de decisão está totalmente apoiado na fundação Ethereum. E esse poder nas mãos dos devs de Ethereum a gente percebe nas mudanças para Proof of Stake. Demonstra decisões de cima para baixo, dos devs para o restante da rede, como empresas fazem e não como protocolos evoluem. Os mineradores de Ethereum, por exemplo, que não atualizarem para Proof of Stake vão ser excluídos da rede, como mostra no próprio site do ethmerge.com. Ou seja, o protocolo força consenso através de atualizações mais recentes e quem não atualizar vai ser excluído e perderá anos de investimento em máquinas. Essa é uma diferença crucial entre altcoins e Bitcoin. Bitcoin é retrocompatível. Usuários podem rodar versões anteriores que eles não vão ser excluídos da rede ou vão perder segurança por isso. Já Ethereum e outras altcoins não são retrocompatíveis. Quem não atualiza o seu software é excluído de participar do consenso ou pode ter até bugs nos seus contratos. E esse é um dos motivos de muitos hacks em DeFi e outros protocolos onde a falta de atualização expõe usuários a riscos. Essas mudanças no código, no mecanismo de consenso de Proof of Work para Proof of Stake, mostra como o Ethereum não é imutável, uma característica chave para que qualquer protocolo possa ser considerado seguro e descentralizado. Inclusive, a mudança para Proof of Stake tem até uma data, uma altura de bloco. O próprio Vitalik postou isso no seu Twitter. O fato de ter um criador e uma equipe determinando essas mudanças de cima para baixo já é uma grande evidência de centralização. Muita gente diz que falar de princípios e fundamentos não adianta nada se você não ganha dinheiro com isso. Mas geralmente, quando se descarta princípios como descentralização, você vai precisar deles nos momentos mais críticos. É aí que vem aquela frase, você não precisa de descentralização até precisar. No caso de Ethereum, quando você quiser sacar os seus Ethers em staking, pode ser que você não consiga. Os devs eles estão colocando travas para que as pessoas não possam sacar os seus ETH todos de uma só vez. Nesse tweet, um dos devs de Ethereum explica que o plano atual é implantar funcionalidade de saques em uma atualização de software em 6 meses a 1 ano pós-fusão. Também, o sistema de saques vai ser implementado como uma fila para limitar a quantidade de Ether que pode ser retirada por dia. Tá parecendo o Hotel Califórnia, né? Depois que você entra, coisas estranhas acontecem e você não consegue mais sair. Welcome to the Hotel California. Isso porque, depois do merge, muita gente que deixou Ethereum staking há 1 ano ou mais pode querer sacar os seus Ethers, mas provavelmente não vai conseguir na hora em que desejam, porque vai haver essa fila de saques. Não existe nenhuma transparência sobre quem vai ter prioridade ou não. You can check out anytime you like, but you can never leave. Agora o último ponto porque a gente não confia em Ethereum é por conflitos éticos. Vitalik, através da Ethereum Foundation, vendeu 70 mil Ethers, ou 336 milhões de dólares no topo de 2017. E ele confirma isso nesse vídeo. I did get the Ethereum Foundation to sell about 70,000 ETH, like basically at the top, and that's doubled our runway now. So. E de novo, a Ethereum Foundation vendeu no topo do ciclo em novembro de 2021. Será que eles tinham informações privilegiadas de novo? 2 ciclos vendendo no topo? Ao contrário de Satoshi, que nunca realizou lucros, Vitalik, através da Ethereum Foundation, vendeu seus Ethers na cabeça do varejo, na cabeça das pessoas. Isso é bastante antiético, especialmente porque no próprio site da Ethereum Foundation diz que é uma organização sem fins lucrativos. Ainda mais se é um protocolo que criou do nada os seus próprios tokens e tem um volume considerável aí para vender caso queira. É antiético também porque o próprio Vitalik falava que Ethereum deveria ser sem fins lucrativos, que beneficiaria o mundo inteiro ao invés de enriquecer apenas algumas pessoas. Foi o oposto do que ele e a sua fundação fizeram juntos, vendendo no topo dos 2 últimos ciclos. Então essa é a máxima caricatura de shitcoins em que os donos dos projetos imprimem tokens do nada via pré-mineração e vendem na cabeça das pessoas que compraram iludidas com o projeto. Então, depois de perceber isso, o que torna Ethereum diferente de um banco central imprimindo dinheiro a benefício próprio?
Bom, existem mais diversos argumentos, mas aqui a gente já falou dos principais, que é a segurança, a descentralização e a ética do protocolo. Eu poderia falar lá da época do hack de MakerDAO, que a blockchain Ethereum reverteu transações e o Vitalik pediu para as pessoas pararem de negociar. Poderia também falar das tretas da MetaMask estar vinculada à Infura e ser comprada também pelo JP Morgan e outros bancos. Ou falar como o Vitalik apoiou o Bitcoin Cash na época do fork, que foi um grande ataque à descentralização do Bitcoin durante a conhecida época da Guerra dos Blocos. A gente mostra tudo isso, a história, os dados e destrincha os podres dos protocolos no detalhe no Bitcoin Starter. Nosso treinamento para acelerar a sua soberania, ver a realidade por trás dos códigos e não cair mais no papinho aí de cripto promissora que tem muito por aí. O link está aqui na descrição e a gente vai adorar te receber na próxima turma. Então, depois que você entende o que a descentralização significa, percebe que Ethereum não é nem um pouco descentralizada. Muita gente nega isso porque não enxerga o que eu mostrei aqui, ou porque muitas vezes se beneficia da falta de entendimento geral sobre o assunto. Então fica esperto para não cair em balela usando palavras difíceis, financeirês, misturando códigos que servem para falsificar entendimento. Foco nos fundamentos e longo prazo. Até a próxima e opt-out!